Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a lei de Ohm-Paulet, tá? E aí eu vou fazer no finalzinho um exemplo para que vocês possam entender como calcular a corrente elétrica utilizando essa lei. Então vamos lá. Aqui está o nosso mapinha mental que representa tudo isso aí. E nós vamos começar falando, né? Entendendo o que é e para que serve essa lei. Então essa lei de Paulet, ela nada mais é, né, do que uma expressão, uma fórmula, uma equação que, opa, saiu de onde eu estava, só um minutinho, vamos lá, aqui. Ela nada mais é do que uma equação, né, que a gente usa para calcular a intensidade da corrente elétrica em um circuito simples. E aí, por definição, né, por definição, essa corrente elétrica ela é compreendida como sendo, né, a diferença entre a força eletromotriz, a soma de todas as forças eletromotrizes, ou seja, a força eletromotriz dos geradores e as forças contra-eletromotrizes, dividida, né, pela soma das resistências elétricas, ou seja, dividida pela resistência elétrica equivalente. Então aqui a gente tem um exemplo desse circuito, ó. Nesse circuito eu tenho apenas um gerador, então eu somaria, seria somente o E, né? E aí eu tenho as resistências equivalentes. Então eu vou fazer E, né? E eu tenho a resistência interna, o R1, o R2 e o R3. O R equivalente, ele está sendo considerado somente a resistência equivalente entre os externos. Lá na equação, eu posso lembrar o seguinte, que o meu REC, ó, I, é igual a soma de todas as forças eletromotrizes menos a soma de todas as forças contra-eletromotrizes dividido pela resistência equivalente. Inclusive, aqui eu já estou incluindo nessa equação a resistência interna do gerador e das forças eletromotrizes, tá bom? E aí, eu preciso entender como que eu vou, né, estar realizando esse cálculo, como que eu vou usar essa fórmula. Primeiro ponto importante é a gente saber diferenciar geradores de receptores. Num circuito elétrico, olha, eu tenho o símbolo aqui de cada um deles. Num circuito elétrico, o gerador, né, a corrente ela vai sempre da barrinha menos para a barrinha mais, do menor potencial para o maior, enquanto no receptor vai do maior para o menor. Então basta você identificar no circuito elétrico o sentido da corrente, tá? Se a corrente vai da barrinha menor para maior, é um gerador. Se vai da maior para menor, é um receptor. Descoberto isso, você tem que lembrar que os geradores, eles produzem essa força eletromotriz e os receptores consomem, ou seja, eles consomem energia, e depois calcular a resistência equivalente. Vamos fazer um exemplo? Olha só. Nesse nosso exemplo, né, nós temos aqui um circuito elétrico simples e eu peço para calcular a corrente elétrica formada nesse meu circuito. Vamos primeiro identificar se eu tenho geradores e receptores ou só geradores, né? Aqui eu percebo que a corrente elétrica está indo da barrinha menor para maior e girando ela está indo da menor para maior. Então eu percebo que eu só tenho geradores. Se eu só tenho geradores, né, a somatória da força contra o eletromotriz vai ser zero. E a somatória das forças eletromotrizes vai ser 20 mais 40. E, né, a resistência equivalente desse meu circuito vai ser a soma de todas essas resistências. Vai ser 30 mais 2 mais 7 mais 1. Descoberto esses dados, eu volto na equação de Paulet. E é igual à somatória das forças eletromotrizes menos a somatória das forças contra-eletromotrizes dividido pela resistência equivalente. Substituindo, nós temos que esse fator ele é zero, né? Então ficou 20 mais 40 dividido por 30 mais 2 mais 7 mais 1. Deixa eu só subir um pouquinho a minha tela aqui. Então, a minha
corrente, ela vai ser igual a 60 dividido por 30 mais 2, 32, 32 mais 7, 39, mais 1 vai dar 40. Corto o zero, ela é 6 dividido por 4. Então, a minha corrente que está girando ali é 1,5 ampere. Então, moçadinha, essa é a lei de Paulé que a gente vai utilizar aí na nossa aula de hoje, tá bom? Que a gente acabou de entender. Essa lei de Paulé, ela é um pouco geral, né? Ela acaba que você tem que observar se tem gerador, se tem receptor, se não tiver um ou outro, você vai zerar na equação e vai fazer os cálculos, ok? Bom, então era isso, né, que eu tinha para falar com vocês na aula de hoje. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.